Reflexão semanal. O tema hoje é o trabalho infrutífero. Isaías capítulo número 49, verso número 4, diz assim: Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e a minha recompensa perante o meu Deus. No verso número 14 ainda diz: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olhamos para a vida e sobre o que já passou e nos deprimimos com as expectativas de que muitas vezes falhamos. Sentimos que não realizamos muito e à medida que o tempo passou, observamos que poderíamos ter feito mais. Durante anos oramos e oramos, mas as coisas que acreditamos em Deus parecem que não se realizaram. Por outro lado, muitos que nos cercam parecem ter tudo, desfrutando do cumprimento de muitas promessas, mas nós carregamos uma sensação de fracasso. Olhamos para o passado, nos lembramos dos momentos difíceis, como rejeição, incapacidade, fraqueza. Finalmente chegamos a um momento quando dizemos: me esforcei por nada. O trabalho foi infrutífero. Erramos o alvo. A minha vida não fez diferença alguma no mundo. Se você está passando por essa sensação, então está em boa companhia. Está entre os gigantes espirituais. O profeta Elias gemeu. Lá em 1 Reis, capítulo número 19, verso número 4, ele disse: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. O rei Davi, no Salmo de número 55, verso número 6, ficou tão desanimado que queria bater asas em direção a um lugar deserto. E ele fala: Quem me dera asas como de uma pomba, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. E o grande apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo número 4, verso número 11, ele tremeu de medo ao pensar ter vivido uma vida como obreiro inútil. E ele disse: Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Algumas pessoas tidas como muito espirituais podem dizer: os grandes homens de Deus não deveriam usar uma linguagem dessa. E eles não deveriam nem ter esse tipo de sentimento. Isso soa como medo e incredulidade. No entanto, é a linguagem de muitos gigantes da fé. Todos eles tiveram o mesmo horrível sentimento de que não consegui chegar naquilo que Deus me chamou. Qual seria então o propósito de nossas vidas? Precisamos entender que todos nós somos chamados a um propósito e a um ministério. Somos chamados a crescer. Não podemos ser um simples cristão. Precisamos ser libertos de todo egoísmo, de toda ambição humana, de toda inveja, impaciência, ira e de toda a atitude de pensar e falar mal dos outros. Devemos ser tudo aquilo que a palavra nos diz para sermos, andar em fé e em amor. Eu gostaria que você, na sua casa, lesse o Salmo 130, verso número 6, e o Salmo 143, verso número 6 também. Por que então esfriamos? A resposta sempre é a mesma. Eu fiz o possível, orei, li a Bíblia, fui à igreja e testemunhei para os meus amigos. Me esforcei o máximo para viver de modo reto, mas nunca recebi o milagre que eu precisava. As minhas orações não eram respondidas e eu não era liberto. Depois de tudo isso, acabei derrotado. Eu não conseguia tirar da minha cabeça a coisa de que não adiantava, que a minha carne não iria mudar nunca, e que era perda de tempo. Eu sentia que tudo o que fizera fora em vão. Há duas coisas que precisamos observar. Primeiro, quando lemos Isaías 49, diz o Senhor que conhece a sua batalha. Ele lutou antes de você
E não é pecado ter pensamentos assim ou ver-se deslocado com um sentimento de fracasso diante de tais experiências. E segundo, é muito perigoso permitir que essas mentiras do diabo infectem e incendeiem a sua alma. Jesus nos mostrou como sair desse desânimo com a seguinte declaração de Isaías, capítulo número 49, verso número 4. Em hebraico, a palavra direito aqui é veredito. Cristo está dizendo, o veredito final está com o Pai. Somente Ele julga tudo o que fiz e se fui eficiente ou não. Deus está dizendo o seguinte para nós: pare de emitir vereditos em relação ao seu trabalho para mim. Não é da sua conta julgar se foi eficiente ou não. Você ainda não sabe o tipo de influência que teve. Você simplesmente não tem a visão para conhecer as bênçãos que lhe estão chegando. Na verdade, não conhecemos muitas dessas coisas quanto não estivermos diante dele na eternidade. Em Isaías 49, que fala sobre Jesus, muito antes dele vir, Jesus ouve o Pai dizendo com todas as letras: enquanto o diabo está mentindo, dizendo que tudo o que você fez foi em vão, que nunca verá cumprir as suas expectativas, Deus em sua glória está preparando uma bênção maior. Ele tem coisas melhores preparadas, acima de qualquer coisa que você possa imaginar ou pedir. Não devemos mais ouvir as mentiras do inimigo. Pelo contrário, devemos descansar no Espírito Santo, crendo que Ele cumprirá a obra de tornar-nos mais como Cristo. E devemos nos erguer e nos sustentarmos sobre essa palavra. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, verso número 58. Chegou a hora da abundância em seus trabalhos. O Senhor está lhe dizendo: esqueça e abandone essa ideia de fracasso. Está na hora de voltar para a obra. Nada foi em vão. Há uma coisa chegando para ti. Então pare com esse sentimento e alegre-se. Eu não deixei você para trás. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, verso número 9. Nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma excelente semana a todos.